Aí você tem uma técnica chamada técnica da respiração rítmica, onde você normalmente faz quando está meditando, a técnica completa 5 tem ela. Onde você começa, a primeira coisa que nós fazemos nela é a respiração, inclusive. Eu dou algumas explicações ali, o espírito que está ali, tá, entre aspas, dá uma explicação, que é a técnica completa 5, ela dá a ideia que você está fazendo a técnica com o mentor. Inclusive, eu vou explicar por que é funcional isso. Eu já vou falar logo. Eu descobri, sem querer, que o contato com o externo, a concentração externa aumenta a lucidez. Ela aumenta a sensibilidade energética. Eu descobri isso sem querer. Primeiro que você começa, toda vez que você vai deitar, você tem que se conectar ao astral. Então, para se conectar ao astral, você tem que conhecer o astral. Nem todo mundo conhece. E acaba tendo que lembrar de uma experiência, lembrar de uma coisa para facilitar a projeção. Eu descobri isso sem querer. Quando eu fui ao banheiro, eu fui à cozinha de madrugada, ao banheiro, coisa assim. E quando eu olhei no corredor da casa, eu vi aquele corredor grande, todo mundo já sentiu arrepio quando você olhou pro corredor escuro à noite? Eu disse, hein, Carita? Você olha pra ele, tá, pô, tem uma desgrama me olhando lá do outro lado. Você passa, às vezes, de cabeça baixa com medo de ver um troço. Até estrala. Exato, você fala, não vou nem olhar, vai com uma desgrama me olha do lado de lá. Só que eu parei e olhei. Rapaz, arrepiou até os cabelos do monossílabo, que é o pé. Pra você não pensar besteira. Arrepiou. E quando eu voltei pro quarto, estava funcionando todo o sistema energético. Eu já estava um tempão tentando desbloquear as energias e não estava conseguindo. Mas na hora que eu olhei para o corredor, desbloqueou tudo. Aí eu deitei e não estava sentindo a mesma coisa. Aí eu lembrei do corredor, desbloqueou tudo de novo. Aí fiz aquela varredura impressionante. Eu falei, caraca, velho. Se eu começar a usar... Eu comecei a usar a técnica do medo para desbloquear as energias. Todo dia. E, cara, o tempo que eu gastava para... Porque às vezes você tá mexendo as energias, você não tá sentindo, velho. Os chakras, nada. O tempo que eu gastava era grande. De repente, num pensamento, fazia assim. Já viu que você pode não estar fazendo nada, mas se você fala em espírito, você se arrepia todo. Já. Eita porra, você é maluco? Pare de falar essas porra. Por que é isso? A alta concentração que o medo traz faz com que você desbloqueie pelo princípio do psicológico muito rapidamente. Porque a força do instinto, principalmente do medo, está superior a qualquer outra concentração que você pode ter. Mas acontece ao contrário também, de muito medo não ajudar? Sim, mas é aí que entra o processo. Muito medo não é que não ajuda, vai facilitar, porque isso aumenta a sua concentração. Só que aí você entra em pânico, que aí você perde a capacidade de controle da situação. Então, se você usa, por exemplo, o medo é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Medo não é ruim. O medo desesperado, sim. Por exemplo, você não pode andar nas ruas sem medo. Você não pode nadar no mar sem medo. Você tem que estar ligado. E quando eu digo medo, é receio equilibrado de que você tem que, ó, essa hora o mar tá calmo, tá tal, não tá turvo, esse lugar tem tubarão, não tem. Em Recife você não pode entrar no mar. Lá na área ali da Piedade, em lugar ali, que você vê que tá tendo ataque lá. Então o medo, ele é um companheiro que tem que estar com a gente o tempo inteiro, sensato. Você tem que andar receoso. Eu tô no carro, eu tô na rua, você anda com o celular na rua de bobeira às vezes? Depende de onde eu tô. Exato. É isso, você tem receio. Então é um companheiro que traz lucidez para você. Se você não tiver um medo, você corre risco. Então o medo, ele abre a sua percepção de luz, concentração. Se você falar, tô com medo, não tem mais nada que vai fazer na sua vida, a não ser aquilo que perceba. Então, o que eu fiz na técnica completa 5? Eu usei a ideia do espírito do lado, mas a concentração, já que você está fazendo a técnica com o espírito rodando na sua cama. Sua cabeça, ele fica para lá e para cá. Na verdade, eu simulo como se fosse um mentor que chega, né? Então você fica o tempo todo com uma coisa externa ali do seu lado. E para aumentar isso, eu usei alguns sussurros, que é o ASMR, que whisper, são sonzinhos. Isso faz com que você fique, tá, porra, que desgrama é essa? Junto com isso, para não causar desespero, eu usei o bom humor durante todo o processo. Você vai ver que eu brinco bastante quando eu tô fazendo a técnica ali com o espírito, tá brincando, ele tá com bom humor, ele inclusive fala, fique tranquilo, você tá bem. Então isso aumenta a concentração. Por esse motivo, eu tô usando os seus próprios recursos, a técnica é funcional. Tá? Então, por isso que a técnica da respiração também é funcional até certo ponto, que ela movimenta o princípio energético, a primeira coisa que faz, tá?